Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Informa Brasil. Eu sou o Júnior e uma boa tarde a todos. E olha só pessoal, vamos a mais uma notícia importantíssima. O Fantástico fez ontem uma nova matéria explosiva que deixou Jair Bolsonaro desesperado. Na matéria, o Fantástico mostrou a ação que o STF planeja tomar contra Jair Bolsonaro e também todos os detalhes sobre o grande conflito gerado entre ele e Sérgio Moro e tudo que Moro falou em seu depoimento. Assista o vídeo a seguir que eu vou mostrar para vocês os melhores momentos dessa reportagem feita pelo Fantástico. Bom pessoal, antes de continuar com esse vídeo, eu só queria pedir para você que é novo aqui no canal que você deixe seu like e o seu comentário aqui abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e também compartilhe o vídeo para ajudar no nosso trabalho aqui no YouTube. Vamos agora para essa matéria feita pelo Fantástico. No fim da manhã deste domingo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a participar de uma manifestação antidemocrática e inconstitucional em Brasília contra o STF e o Congresso. Em discurso aos manifestantes, o presidente, num tom de desafio aos demais poderes, pediu a Deus para não ter problemas esta semana porque, segundo afirmou, chegou ao limite. Ele não esclareceu o que isso significa. Manifestantes hostilizaram a imprensa e agrediram com chutes a equipe de jornalistas do jornal O Estado de São Paulo. O protesto era contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, dois pilares do sistema democrático, o que torna fora da lei pedidos para que sejam fechados. E também contra o ex-ministro Sérgio Moro. Uma faixa pedia o fechamento do STF. Outra dizia intervenção militar com Bolsonaro, o que é considerado apologia contra a democracia e, portanto, ilegal e inconstitucional. A manifestação começou com uma carreata na esplanada dos ministérios e terminou com aglomeração na Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto. Bolsonaro foi até o Palácio do Planalto acompanhado da filha, Laura, e não usou máscara. Transmitiu ao vivo a participação dele em uma rede social. Ao lado de Bolsonaro estavam deputados federais, entre eles o filho Eduardo Bolsonaro. O presidente voltou a criticar o isolamento e medidas restritivas adotadas por governos locais. Orientação que é dada pelos órgãos internacionais de saúde. Tudo isso no momento em que o Brasil registra mais de 101 mil casos da doença, com mais de 7 mil mortes, um número que já ultrapassou os da China e do Irã. A Organização Mundial da Saúde e especialistas em saúde pública têm dito que o isolamento social pode achatar a curva de infectados, evitar o colapso do sistema de saúde e, com isso, diminuir o número de mortos. Mas Bolsonaro voltou a repetir que as mortes são inevitáveis. Sabemos do efeito do vírus, mas, infelizmente, muitos serão infectados, infelizmente, muitos perderão suas vidas também. Mas é uma realidade que nós temos que enfrentar. Não podemos... Sem citar diretamente a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a Diretoria-Geral da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro disse que não vai admitir interferências. Não explicou como. E nós queremos o melhor para o nosso país, queremos a independência verdadeira dos três poderes, não apenas uma letra da Constituição, não queremos isso. Chega de interferência, não vamos admitir mais interferência. Claro que aí acabou a paciência, vamos levar esse Brasil para frente. A decisão do ministro Alexandre de Moraes se baseou em análise prévia de provas que indicariam que a nomeação de Ramagem representava um desvio de finalidade, com o objetivo de interferir politicamente em investigações da Polícia Federal. Na manifestação,
Bolsonaro disse que as Forças Armadas estão com ele e que chegou ao limite, que não tem mais conversa, sem explicitar o que isso significa e o que pretende fazer caso haja novas decisões judiciais sobre atos seus considerados ilegais. Vocês sabem que o povo está conosco, as Forças Armadas ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade também estão ao nosso lado e Deus acima de tudo. Vamos tocar o barco. Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão, não é de uma mão do lado só não. Amanhã nomeamos o novo diretor da PF. Ao longo da manifestação, Bolsonaro interagiu com os manifestantes em vários momentos. Um homem e 2 crianças foram autorizados a encontrar o presidente no meio da rampa. De mãos dadas com a filha, Bolsonaro acenou e caminhou de um lado para o outro. 2 grades obrigaram o presidente a manter distância dos manifestantes aglomerados em frente ao palácio. Um menino furou o bloqueio e subiu correndo a rampa do palácio. Bolsonaro o abraçou e o pegou no colo. A criança usava máscara no queixo. Jornalistas que cobriam a manifestação foram hostilizados. Apoiadores de Bolsonaro gritaram ameaças e xingamentos. Um fotógrafo do jornal Estado de São Paulo e mais 2 profissionais foram agredidos com chutes e murros. Tiveram que ser escoltados pela polícia. Essa agenda do presidente da República vem se repetindo nos fins de semana nesses últimos meses. Encontros de Bolsonaro com manifestantes contra Supremo, Congresso, na contramão da democracia e das autoridades sanitárias em plena pandemia. A nossa solidariedade aos colegas jornalistas. Sobre as agressões, o jornal Estado de São Paulo divulgou a seguinte nota, abre aspas, a diretoria e os jornalistas do Estado de São Paulo repudiam veementemente os atos de violência cometidos hoje contra a sua equipe de jornalistas durante uma manifestação diante do Palácio do Planalto em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Trata-se de uma agressão covarde contra o jornal, a imprensa e a democracia. A violência, mesmo vinda da Copa e dos porões do poder, nunca nos intimidou. Apenas nos incentiva a prosseguir com as denúncias dos atos de um governo que, eleito em processo democrático, menos de 1 ano e meio depois, dá todos os sinais de que se desvia para o arbítrio e a violência. Dada a natureza dos acontecimentos deste domingo, esperamos que a apuração penal e civil das agressões seja conduzida por agentes públicos independentes, não vinculados às autoridades federais e que, pela ação e pela omissão, se acumpliciam com o processo em curso de sabotagem do regime democrático. Fecha aspas. A Associação Nacional de Jornais também divulgou nota. Abre aspas. A ANJ condena veementemente as agressões sofridas por jornalistas e pelo motorista do jornal O Estado de São Paulo, quando cobriam os atos realizados neste domingo em Brasília. Além de atentarem de maneira covarde contra a integridade física daqueles que exerciam sua atividade profissional, os agressores atacaram frontalmente a própria liberdade de imprensa. Atentar contra o livre exercício da atividade jornalística é ferir também o direito dos cidadãos de serem livremente informados. A ANJ espera que as autoridades responsáveis identifiquem os agressores, que eles sejam levados à justiça e punidos na forma da lei. Fecha aspas. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, prestou depoimento a delegados e procuradores na sede da Polícia Federal do Paraná neste sábado. O depoimento faz parte do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente em investigações da PF. O ex-ministro Sérgio Moro saiu da sede da Polícia Federal em Curitiba ontem à noite do mesmo jeito que entrou, pelo portão dos fundos, num comboio de carros, longe dos jornalistas. Sérgio Moro foi ouvido por delegados e procuradores que vieram de Brasília. Ele chegou por volta das 14h à superintendência da PF, acompanhado de um advogado. Foram mais de 8 horas de depoimento. O depoimento foi numa sala ampla. Por causa do coronavírus, todos usaram máscaras e ficaram afastados, seguindo recomendações das autoridades de saúde. O depoimento de ontem foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que autorizou a abertura do inquérito para apurar as acusações de Sérgio Moro.
Semana passada, quando deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Moro disse que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente em investigações da Polícia Federal. A delegada Cristiane Correia Machado, chefe do Serviço de Inquéritos Especiais, comandou o depoimento, que foi gravado. Fontes que participaram do depoimento ou que tomaram conhecimento de seu conteúdo disseram que a Polícia Federal extraiu do telefone do ex-ministro as provas que ele já tinha apresentado. A conversa em WhatsApp com o presidente Jair Bolsonaro e com a deputada Carla Zambelli. Segundo essas mesmas fontes, Moro forneceu algumas novas provas e, principalmente, indicou maneiras de obter outras. O Jornal Nacional revelou as conversas de Moro com o presidente e com a deputada. Numa troca de mensagens, o presidente enviou a Moro o link de uma reportagem que diz: PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas, acompanhado da frase: mais um motivo para a troca. O presidente se referia à troca de Maurício Valeixo, ex-diretor-geral da Polícia Federal, indicado por Moro, que depois foi exonerado por Bolsonaro. Moro explicou ao presidente que todas as decisões sobre este inquérito eram do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Moro recebeu da deputada federal Carla Zambelli, do PSL, aliada de Bolsonaro, mensagem que diz: por favor, ministro, aceite o Ramagem, numa referência a Alexandre Ramagem, que era candidato preferido de Bolsonaro para a APF. Acabou sendo indicado para o posto, mas teve a nomeação cancelada pelo STF. Em seguida, Carla Zambelli sugere na troca de mensagens que Moro aceite a indicação de Ramagem em troca da vaga no Supremo,